TV 247, que é a central de propaganda do PT, que é uma confusão e uma coisa horrível, mal administrada por diversos fatores que eu já expliquei, sustenta, organiza e mantém a seita política petista ali, parte da militância. Só que é como se fosse um mural de propaganda, tá? Mas nenhum partido tem controle sobre a sua militância. A militância é uma conjectura que só pode ser expressada pela filiação. Mas dentro da filiação existem as expectativas projetadas dos filiados, a ação concreta do próprio partido e diversos interesses dos filiados. Parte desses filiados são uma grande burocracia. Na verdade, não se pode messar a força de um partido político pelo seu número de filiados, porque, obviamente, quem vota nesses partidos excede o número de filiados. Isso numa pressuposta, tomando para argumento, playing field, cenário eleitoral justo, planificado. Tá? Então, o Ciro Gomes está sendo atacado por essa gente. Esse TV 247 corresponde à propaganda oficial do partido, protegendo o Lula de qualquer dano moral. Tu nota que o Lula não aparece no TV 247. Eu nunca vi uma entrevista do Lula no TV 247. Deve ter uma por desatenção, talvez eu tenha escapado, deve ter uma ou duas por aí. Mas elas são muito raras e tu dificilmente vai encontrar. Porque é como se fosse a CIA. O TV 247 faz o serviço sujo do Lula. Fazendo propaganda, atacando quem tem que atacar, falando com quem tem que falar, sem que o Lula tenha que se comprometer com isso. Assim o Lula posa de humanitário, lindo, maravilhoso, enquanto o TV 247 faz o serviço sujo. Então eles estão atacando o Ciro Gomes faz um tempo. O PT desidrata Ciro no Ceará. E tudo trabalha com esse sentido de projeção. Tá? 2 semanas atrás. Ciro agride Lula e Dilma e vai ao fundo do poço. 3 semanas atrás. Quer dizer, agredir Lula e Dilma é ir ao fundo do poço. Idiota isso, né? Então eles estão com essas induções. São umas minas, uns caras, umas pessoas que tu nunca viu. Líder do PDT desmascara Ciro. Isso é só o que eles querem é só o título. A pessoa falando não importa. Se nós pudéssemos ter acesso ao analytics desses vídeos aqui, nós saberíamos por quanto tempo esses ditos públicos da militância, né, assistem esses vídeos. E eu duvido que esses grandes vídeos que eles têm de 3 horas, 4 horas, com um monte de gente anônima, completam meio vídeo. Aqui, então eles só querem. Aqui eles tentaram uma indução também. Ó. Ciro suspende candidatura presidencial. Ciro e Cid são alvos de operação da Polícia Federal. Então tu nota que a partir de 3 meses para cá eles começaram a atacar o Ciro Gomes. Tá? Os caminhos que apontam a biruta política de Ciro Gomes. Esquema Lava Jato, Álvares e Márcio lucrou com quebra das empresas. Tá, isso é outra coisa. Ciro é peça que falta para Lula vencer no primeiro turno? 2 semanas. O PDT ameaça deixar Ciro. Esse é esse velho da dentadura retardada, né? Confira, seguindo a lógica dos bolsonaristas, Ciro Gomes e Ciromínios atacam o TV 247. Então aqui nós vamos separar, tá? Então note que o Ciro fala. Resposta de Ciro ao TV 247. Claro, porque depois de 3 meses de porrada, ó, olha aqui o TV 247 dando pau no Ciro todo o tempo. Ó. 3 meses, ó, com indução indireta, essas coisas frescas que a esquerda faz, passivo-agressivas, fazendo salame, que é o Lula que faz isso aqui. É o Lula que está mandando fazer isso e se posa de lindo e dá conselho pro Ciro. Eu acho que o Ciro foi atacado injustamente. Faz essa putice que o Lula é um salame do caralho, tá?
Aí o Ciro reage. Aí o que os narcisistas do TV 247 falam? Ah, meu Deus, nos atacaram! Nos atacaram! Então, tu tá entendendo? Essa gente é assim. Tá? Chama ele de bolsonarista, desprezam as pessoas. Tá me entendendo? Não pode atacar, criticar, defender-se, tá? Dos ataques do TV 247, que eles estão com medo do Ciro Gomes, que eles sabem que o Bolsonaro pode ruir. Ou que o establishment, entendendo que o Bolsonaro não vai conseguir segurar a onda e se reeleger, eles vão tudo transferir para o Ciro, porque não tem terceira via. O Ciro talvez tenha uma verdadeira chance de vencer aqui, porque eles não vão querer o Lula. E na realidade, essa história de não querer o Lula também é mentira. Porque nenhum desses candidatos, inclusive o Ciro, oferece uma verdadeira ameaça contundente ao establishment colonial representativo de Washington no Brasil. Nem o Lula oferece. Então, qual é a diferença do... Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Qual é a diferença do Lula neoliberal para o Ciro, que é menos neoliberal que o Lula? Ou tanto quanto? Qual é a diferença? Bom, nós já conhecemos o Lula. Nós sabemos que o Lula ele é sabonete, o Ciro é mais engajado, o Ciro adapta-se, o Lula não se adapta. Eu vi o Ciro se adaptar, eu vi o Ciro fazer mudanças. Se essas mudanças foram estrategicamente retóricas ou não, meramente estratégicas, não importa. Eu pelo menos vi isso. O Lula não vi. O Lula está lá em 2002 com a conversa da fome, que tem uma ressonância concreta, porque as pessoas passam fome, eu entendo, claro. Mas para governar um continente é necessário falar mais que a fome, porque a fome é consequência de certas políticas que voltaram para o Brasil por causa das cagadas do senhor Lula, que é um arrogante que não parece ter consertado nada, porque ele vai trazer o mesmo grupo que possibilitou o golpe de Estado. Quando o Ciro cria uma retórica, ele se expõe, mesmo que seja só retórica, porque ele acirra uma cobrança. E todas as críticas ao Ciro Gomes são hipócritas quando elas vêm do pessoal que apoia o Lula, porque o Lula ele é tão neoliberal quanto todo mundo e também tem o cenário global e também tem o cenário global paralelo ao que tu quer fazer, o que tu vai fazer ou não, porque todo mundo pode falar um monte de coisa. Se tu não estiver disposto a fazer certas coisas, nada vai mudar. E o Lula não deu nenhuma pista de que está disposto a fazer certas coisas. Então por que votar no Lula? Por mera paixão? Então isso é o prólogo disso. Tá? You, the men and women of the CIA, are the eyes and ears of the free world. You are the tripwire. CIA is a state-sponsored terrorist association. O povo brasileiro está levantando a mais poderosa das espadas, que é a espada da união do povo contra a ditadura. They behaved in a rude, irresponsible, and unprofessional manner. Since the annexation of Crimea, fighting between Russian-backed separatists and Ukrainian forces has periodically flared up in the Donetsk and Luhansk regions on Ukraine's eastern border with Russia. All we say to America is be true to what you said on paper. Essa foi a intro da campanha do canal Café Play Games do Apoia-se. Assine o canal por mês no Apoia-se para ajudar a sustentar as operações desse canal na defesa da liberdade contra as mentiras, as campanhas de difamações e análises políticas internacionais, nacionais, do que ocorre no mundo como Ucrânia, análises de guerra, análises de inteligência, cenários internacionais diversos,
táticas de inteligência e outras questões mais. O link está na descrição. Então o TV 247 segue atacando o Ciro Gomes sem parar. Então eles estão atacando o Ciro Gomes há 3 meses. E quando o Ciro Gomes resolve revidar, aí não pode. Aí é uma choradeira, uma loucura, uma doideira, né? Quer ver? Então o TV 247 está atacando o Ciro Gomes há 3 meses, como eu mostrei. E o Ciro Gomes revida isso. E o TV 247, mentirosamente, hipocritamente, se sente ultrajado, né? Cinicamente, não no sentido poético do cinismo, mas cinicamente ofendido, porque não pode atacar o TV 247. O TV 247 e o Lula estão acima do patamar do ataque. Note como todos eles expressam isso de uma maneira ultrajante. Onde já se pôs tal coisa? Onde já se colocou tal coisa? Como ousas? É mais ou menos isso. E a 247, Lula, desculpa, não é um órgão de imprensa. É um panfleto do Lula. Pago com dinheiro sujo. Todos aqui, né, no 247. Exatamente. É exatamente isso. Há 4 anos que eu digo isso. Desde a campanha de 2018. Quando eu apoiei o Ciro, eu dizia o TV 247 é um canal de propaganda. E como eu expliquei antes. Agora prestem atenção. Aqui um exemplo do painel recente do TV 247. Eu estou há anos atacando esses caras. É um bombardeio de merda isso aqui. É um péssimo jornalismo. Ele é mal feito. A única coisa assistível aqui, às vezes, é o Pepe Escobar e o Rui Costa Pimenta. Às vezes. Por diversas razões. O resto é um lixo total que não serve para nada. É que ambos querem falar com a militância do PT. Então, esses caras são muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Tá? E aqui eles estão atacando o Lula também. Jean Willis, resistência e arte. Que resistência? O Bolsonaro nem subiu o degrau do Planalto, esse cara saiu correndo. E deixou aí no lugar um americano, porque deixar o marido do Glenn Greenwald como suplente é a mesma coisa que deixar o Glenn Greenwald dentro do Congresso Nacional, pegando informação na mão e transportando para os Estados Unidos, ou não? Não fez isso. O Glenn Greenwald é a CIA. Tá? Por que todos os documentos importantes vão parar na mão dele? Que ele é especial? Ele tem um cu magnético? Como é que os papéis importantes vão parar na mão dele? E ele senta em cima e não libera. É um poder enorme que esse Glenn Greenwald é dado a ele. Né? Na casa dele, eu não sei se é ele que dá, o marido que dá. Pô, eles trocam, não me interessa, não me importa. Eu não acho também que tem que ser contra isso, nem tem que dar um troféu porque o cara dá o cu. Na esquerda acha. Quer ver? Esse pessoal são identitário também. Olha aqui. Gabinete jovem e de maioria feminina. E daí? O que isso quer dizer? Nada. Até os nazistas tinham secretárias. Eles poderiam usar essa questão e dizer assim, olha, a maioria dos nossos gabinetes aqui na Gestapo são de mulheres. Opa! Shiner Fear, vamos matar uns judeus aí. Se foda. Identitarismo. For your ass. Então é claro que é um lixo isso aqui. Eles querem ser... Eles têm esse papo de serem plurais. Assim falou Zaratustra. O livro do profeta persa. Babaquice esse troço. Eles pegam um ícone arquetípico de cada temática e o colocam como representante de algo. Tudo é retórica, né? Tudo é simbólico. Muito bem. Depois nós vamos a uma sessão só do Rui, tá? Sessão, eu digo um vídeo. É estranha a palavra sessão, por que eu falei? Porque seria section, mas em português não soa bem sessão. Tá? Soa estranho. Soa relacionado à prostituição, centro espírita,
sei lá, terapia de massagem, sessão, não, section. Porque eu pensei em section, mas sessão no Brasil não fica bom. Então, como o Rui está dentro do TV 247 aqui, no quadro que ele faz, também não gosto da expressão quadro, ele tem um espaço aqui. Porque o PCO é a militância suja do PT. Então é a militância suja da militância suja. Esse é o pessoal que faz o trabalho sujo. E por que eles não colocam nenhum candidato? Eles não emplacam nenhum candidato, eles não colocam nenhum candidato em lugar nenhum. Então, para que ele serve? Para pegar a militância radical do PT, para agariar, para agregar, porque o PT tem uma seguinte regra: quem está com nós é lindo, quem não está é inimigo. Criticar o Lula não pode. É que nem o Bush. Bush, or you are with us, or you are with the terrorists. There's no in between. Ou tu tá com nós, ou tu tá com os terroristas. Não tem outro termo. Branco e preto. Eles são assim também. O PT. E o PCO, claro. Todos esses partidos unitários são assim. Terceira via é o PSDB, terceira via é o... Porque tudo isso foi a maçonaria que criou. E eles são branco e preto. Não tem área cinza. Né? O que é ridículo. Tem muitas cores. E tem várias cores no arco-íris. Já vem o identitário. Tá. Não é esse o assunto. É o MDB, tudo. Quando ele fala que ele é o candidato da terceira via, ele está dizendo: eu sou desse pessoal, eu sou parte desse pessoal. Que é o que a gente sempre disse. É um candidato de direita. Tá, mas o Lula, conversando com o Fernando Henrique, conversando com o Alckmin, vocês não chamam ele de direita. Ele é um hábil político. Por que o Lula é hábil quando ele vai se encontrar com o neoliberalismo? Tem até um tópico do TV 247 que eles colocaram assim: Lula é o verdadeiro candidato da centro-direita, da centro-democracia. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles se vangloriam do Lula ser um neoliberal de centro, botam elogios do banco do FMI, eles atacam o Ciro pela mesma coisa. Então eles querem o espaço do Ciro, eles querem destruir o Ciro por tabela, e foi por isso que o Ciro reagiu ao TV 247, que, claro, se ultrajou e não entende o que está acontecendo. Eles são passivo-agressivos, esses frouxos. Tá? Agora olha os thumbnails. Federação do PT com PCdoB, pessoal, ok. Mas com o PSB, que apoiou a Aécio o golpe? Então vocês foram falar com o Alckmin. Com o Alckmin. É uma esquizofrenia esse pessoal, uma hipocrisia, né? Quer ver? Tu quer ver uma coisa? Eles aqui botando um elogio, bateção de punheta com o pau dos outros por causa do diretor do Banco do FMI, Fundo Monetário Internacional, ou fudendo muito, e elogiou o Lula. O Brasil não merece o Lula. Hã? O Brasil não merece o Lula. Hã? Onde está o thumbnail? Tem um thumbnail aqui. Aqui, ó. O Brasil nem merece o Lula. Não gosto de falar mal do país, mas tratou muito mal o Lula, que hoje é a esperança. Disse quem? Ex-diretor do FMI. Porque se tu quer uma definição para picaretagem, é o FMI. O Fundo Monetário Internacional. Só o nome já dá uma coceira na bunda, já não dá? Ai, o que houve? Ele mencionou o Fundo Monetário Internacional. Que alguém foi enrabado. Ou alguém vai ser enrabado. Agiotagem internacional. Então esse tipo de gente que o PT gosta de qualquer um que goste deles. Eles são narcisistas. Então eles não têm coerência nem princípios. Tá? Nem lógica, claro. Hipócritas. Aqui está o Rui. Partido de esquerda. Ele entrou aí no PDT, né? Um PDT que foi dominado por uma ala muito direitista do PDT. Tu tem que entender que quando o Rui Costa Pimenta fala em direitista, todo mundo é direitista para ele, exceto ele. Só o PCO não é direitista, todo mundo é direitista, tá?
Todos são direitistas. E ele usa isso como uma expressão pejorativa. É igual quando os outros dizem os esquerdistas. Não é mais uma merda? É, porque tu não pode tratar as coisas por polos. Porque tem coisas que são um equilíbrio. Certo? Como aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Aqui vai a minha... Não, deixa. Eu não vou fazer isso agora. Eu não vou dar de bandeja para os outros. Mas tem coisas que são balanceadas. Não tem que ser polarizadas. Esse pessoal é polarizante. Tá? Então, o Rui, tudo que não for dele é direitista. Agora, esse cara em 2 minutos vai lá e defende a Coreia do Norte. Não há nada na Coreia do Norte para ser defendido. Nada, não tem nada na Coreia do Norte para ser defendido. Eu desafio qualquer um a achar uma coisa a defender-se na Coreia do Norte. Porque um ataque americano na Coreia do Norte é um upgrade. Esse é o estado da Coreia do Norte. Eu acho que um míssil americano vale mais que o produto interno bruto inteiro da Coreia do Norte. Então, se cair um míssil, um destroço americano lá dentro para alimentar um vilarejo inteiro na Coreia do Norte. O Rui encontrou uma maneira de defender a Coreia do Norte. E quem é contra a Coreia do Norte tem uma visão direitista. Então ele é um comunista. Ele pode dizer: eu sou trotskista, sou leninista, stalinista, se disfarça de democrático humanitário. Mas o Rui é aquele cara que, se for necessário, vai te mandar pro Gulag se tivesse poder. Por quê? Ele crê nisso. O comunismo, em termos concretos, resultou na merda que resultou. A experiência histórica do comunismo, ela ainda é hipotética para eles. Mas nós temos uma experiência histórica concreta, que é essa merda que tu viu em todo lugar. Que em boa parte, às vezes, era falsa, que também... Falsa no sentido de que aquilo não surgiu naturalmente. Aquilo foi imposto pelos internacionalistas, mas isso é outra história. Os mesmos que eles são amigos desses caras, né? Controlam ambas, a direita e a esquerda. Né? Várias pessoas que estavam na época do Brizola saíram do PDT. E desde quando o Brizola é o standard? Porque agora o Brizola importa agora. E quando o Brizola, garanto que quando o Brizola estava ativo, tu chamava ele de direitista também, né? E ele usa o PDT como uma camuflagem para a política direitista dele. Assim como tu usa o PT para uma camuflagem da tua política esquerdista. Porque o que tu quer com esses imbecil do TV 247 quando tu não concorda com nada do que eles falam? Nada. O Rui não concorda tanto com o TV 247 que a direita encontrou um ponto em comum com ele. E claro que encontrou. E a única diferença que tu vê entre os dois, em termos práticos, claro que a direita é aparelhada pelos Estados Unidos, ferra todo mundo, o PCO não tem poder nenhum para ter um contraste. Então o PCO é só um partido retórico, prestem atenção. O PCO é um partido retórico e a sua ação política assemelha-se a uma ONG. É só isso que eles fazem. Eles fazem aquilo que um partido de província faz. Bandeiraço, vende caneca e assistências sociais, alguma coisa de uma ONG. É isso que o PCO é, uma ONG com pretensões de poder que nunca vão se chegar. Então eles servem como uma apêndice externa do PT organizado. O PT usa esses caras. O Lula gosta, mas eu nunca vi o Lula falar para o Rui: Rui, por que o Lula não conversa com o Rui aqui? Porque pega mal. Tá entendendo? Eles sabem. Não soa bem. Aí ele fala em nacional desenvolvimentismo, etc. e tal. Tá, mas o Lula não fez nada. Em contraste com o quê? Com o grande nacionalista Lula, que, como o Ciro tem razão, só fez tomar 3 pinos, só fez tomar 3 pinos mesmo. Qual é a drástica diferença entre o Lula, com a exclusão desse sentimento de seita que vocês têm, para o Ciro? Qual é a diferença? O sentido dessa política... O Ciro é muito mais inteligente, tem muito mais conexão concreta de poder e que é claro de se enxergar. O Ciro também é muito mais cobrável, porque ele tem uma retórica que pôs ele, claro, não vamos nos deslumbrar aqui, mas tem uma retórica que põe cobrança. O Lula fala em código, o Lula não fala com ninguém, ele vem com um discurso, um script, aliás, todos os políticos são assim, mas o Lula é pior, ele só fala da fome, tem um método, está lá em 2002, ele não fala de nada concreto.
Ele vai para os lugares corretos, tá? Tudo é demarcado, tudo é artificial. O Lula não é esse populista, tá? O que é? No longo prazo, é ver se o PT afundar, você substitui por um partido burguês. Mas o PT é o quê? Que distinção é essa? Esses caras são fora do ar. O PT não é um partido burguês. E conversar com o Macron não é o cúmulo do ato burguês? Ser elogiado pelo presidente do FMI é o quê? Ah, o Ciro vai lá, é amigo do dono da Coca-Cola no Brasil? Ah, ele é um dono da Coca-Cola. Agora, esses vagabundos do PT, sabe o que eles querem? Cargos burocráticos. O Brasil não tem indústria. Ou tu abre o teu negócio e corre o teu risco, ou tu vai trabalhar na burocracia do amigo. Que quando esses partidos sobem no poder, vem todo mundo junto. Essa é a paixão. Hã? Isso aqui é o PDT. Cria-se uma subsecretaria dos direitos dos negros internacionalizados, sei lá, do caralho da Bahia, do caralho do cu, e o cara abre uma secretariado, espalha dinheiro. Esse cara vira um recrutador social pelas vilas, pelos lugares, o partido assim cria uma base com gente subornável. É isso que eles fazem, eles querem aparato desse sistema de verbas. Qual a diferença disso para os militares pegando um pedaço aqui, um pedaço lá? É só uma disputa por poder e tu tá fora desse jogo, tu tá fora disso aí. Curto prazo, ele serve na política como um ataque pela esquerda, né? Um ataque de flanco da direita pela esquerda contra o PT. É muito Não pode, tudo é contra o PT. Só tem duas posturas para essa gente. Eles são que nem o Bush. Ou tu tá com a gente do PT, ou tu está contra o PT. Mas que merda. Agora, esses são a mesma pessoa que eu falo na tal da democracia. Porque democracia, para eles entendem erroneamente a democracia como um adjetivo que implica múltiplos. Democracia não é um sistema de múltiplos pensamentos. Pluralidade, como eles gostam. Eles estão substituindo devagarinho democracia por pluralidade, que também não é plural. Porque ou tu concorda com a nossa pluralidade, ou tu é um fascista, desgraçado, filho do Mussolini. Tá? Então, eles não são diferentes da direita no seu radicalismo, só são mais passivo-agressivo e salame. Essa é a diferença. Esses caras não são teu amigo também. Não sei se vocês deram conta disso aí. Que esse pessoal aqui não é teu amigo. Hã? Eles querem poder. É isso que eles querem, poder. Então, que besteira é essa que esse cara tá falando? Até me esqueci o que disse aqui. Por um partido burguês, direitista, que é o PDT. No curto prazo, ele serve na política... Quem usa relógio no século XXI que não seja uma joia? O Rui. Como um ataque pela esquerda, né? Um ataque de flanco da direita pela esquerda contra o PT. Não pode ser, tudo é contra o PT. Ou tu está alinhado, era isso, né, que ele tinha dito. Ou tu está contra o PT, ou tu está a favor do PT. Tá, o que é contra o PT? Contra o PT é qualquer coisa que não seja a favor ao PT. Isso não é democracia? Ou isso é democracia? O que se chama de disputa democrática é a batalha pelo consenso, que não é verdadeiro também, que é falso. Porque quem disse que o povo é petista, ou lulista, ou caralhista, o povo não é nada, o povo quer certas coisas que esses partidos botam na retórica e clamam ser os verdadeiros representantes disso que eles nunca entregam e nunca dão. Não é isso? Em geral? E quando eles dão, é tomado de volta porque eles não fazem aquilo que é necessário ser feito, como o Lula, que é estabelecer uma segurança nacional. O Lula não é respeitado pelos militares. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não adianta fingir que as coisas vão ser lindas, porque sem a cooperação de um exército, tu não tem uma nação. Não é um problema que vai embora. Don't go away. Esse problema não some porque tu faz força. Ele não some porque tu fala da fome. Isso é um problema que está aí. Tu vai ter que governar com os militares. O Ciro tem muito mais proximidade de diálogo com esses caras. Até por causa da postura, dos compromissos de propaganda, que pode causar um tilt. A maior preocupação dessa gente é sustentar uma base política de oposição para ter um manejo político interno. É essa a preocupação da direita.
Não tem nada a ver com o Olavo isso aí. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Essa gente é irrelevante. É a base. Se eles puderem manter uma base, por que o general Mourão foi em Angola? Defendeu o Edir Macedo, que é um sequestrador de crianças em Portugal. Tudo é aberto, todo mundo sabe disso. Que aqui nem, todo mundo respeita o sequestro dele. A Globo não fala disso. Ninguém fala de nada. O sequestro das... O Edir Macedo tem uma rede de sequestro de crianças. Porque ninguém simplesmente vai lá e sequestra 2 crianças e para. Quem sequestra 2, sequestra 3. Ah, ele vendeu só 2 quilos de cocaína e parou. Pode ocorrer. Aonde? Quantas vezes? Qual é a tendência? Ah, o cara pegou 1 quilo, vendeu 1 quilo, pegou 2, vendeu 3, e assim vai, tá preso. Porque aquilo não dá para parar, dinheiro fácil na mão. O cara pode até ter um plano, mas nós vamos discutir aqui a ética e o mecanismo de como alguém se embola no tráfico, porque não é esse o ponto. Isso aqui é uma extrapolação metafórica análoga, para te entender. Isso aqui é uma extrapolação metafórica análoga para te entender do que se trata. Eles querem sustentar uma militância. Por isso o Mourão foi lá defender o sequestrador de criança raptada, porque os netos de Edir Macedo têm uns 2, 3 que foram sequestrados de orfanatos portugueses. Mas por que o Mourão, maçom, traidor, foi lá defender o interesse de Edir Macedo em Angola? Que é provavelmente católico? Porque não existe país evangélico comunista. Agora, católico comunista, tu pode ter certeza que tem. Então, a esquerda católica jesuítica tá... Eles que criaram o PT. Então, o que o Mourão vai lá? O Mourão vai lá para apoiar a base de oposição, para ter um manejo de atrito para fazer engenharia social interna. Porque não pensa que o Bolsonaro sumindo, ou o Olavo sumindo, ou qualquer um Frota sumindo, que isso aí, eles não vão desistir de ter essa base de oposição. Porque senão eles vão ter que dar um outro golpe, outro golpe, outro golpe. Senão, claro, tem as coisas já conquistadas, como a destruição do complexo espacial brasileiro, e outras coisas que foram conquistas. Mas tem a conquista e a policy, a política continental, que não tem nada a ver com o ganho momentâneo. O ganho momentâneo não é para o ganho, é para a mantenência do Brasil subjugado ao rei, ao top dog do continente, que é os Estados Unidos. Eles chamam isso de segurança nacional. Então o teu exército, os Estados Unidos chamam de segurança nacional. Então o teu exército, o teu aparato de polícia, que inclui a Lava Jato, Sérgio Moro, exército, é um aparato colonial de segurança nacional americana. Quem determinou isso foi o Eisenhower, o general que venceu a Segunda Guerra Mundial. Tu pode questionar como que isso ocorreu, que é o que esse caralho desse canal explica aqui. Tá? Que é subestimado. O pessoal assiste, o pessoal sabe. Tá? O teu apoio é muito importante para que isso possa continuar. E mais ensinos pelo porvir, que é quase que redundante, porque pelo só pode ser por vir. Não necessariamente. Bom, tu até fica meio burro assistindo esses caras, mas na verdade não. É só uma sátira, só uma piada. Então, essa é a hipocrisia desses caras. Vê como o cara já vai mais além. É muito interessante porque o David Miranda, que era deputado do PSOL, é deputado ainda, na verdade, mas anunciou sua migração para o PDT, ele faz 2 postulações na sua nota. Ele fala o seguinte: o PDT é um partido de esquerda, o que os fatos não comprovam. Né? Comprovam. O PDT é tão de esquerda quanto vocês. Ponto. Eu desafio qualquer um a refutar que o PDT é menos esquerda que vocês. E desde quando isso é um badge of honor? Desde quando ser de esquerda é uma honra? O que isso significa? O povo se importa com isso? Eu sou mais esquerda, eu sou menos. Existe uma escala de grau nisso? Porque se tu for descendo quem é mais esquerda, tu vai virar à direita. Reverte o polo. O Stalin era extrema esquerda e ele era direita. Qual a diferença na ditadura? Ditadura é ditadura, meu. Que diferença faz? A ditadura brasileira matava, de direita, matava vários dissidentes. A ditadura do Stalin também de esquerda matava vários dissidentes. Mas só falando de uma política econômica,
Aí nós vamos falar da transformação da esquerda. Que transformação? Porque existe um sistema internacional sobreposto que esses caras não desafiam. Então a esquerda se resume a identitário, pegar uma verba da colônia e distribuir aí para as pessoas. É isso que é a esquerda. Então, se tu entende que isso é esquerda e que ninguém mexe no tal... O Ciro está propondo mexer no tripé econômico. O Lula não. O Ciro põe fatos na mesa. Vocês não. Se é para escolher uma retórica, uma explanação, um compromisso de conversa, o Ciro oferece maiores opções em relação a isso. É o que as votações que tem votado majoritariamente com o Bolsonaro, né? E ele fala que o PSOL não pode se submeter passivamente ao PT, né? E, inclusive, fala que o PSOL foi criado para ser antagônico ao PT. O que para vocês provavelmente não pode. É muito interessante essa colocação, porque o que ela revela? Que o David Miranda não conseguiu vencer a batalha interna do PSOL para empurrar o PSOL para o apoio ao Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes vai muito mal nas pesquisas. Essas pesquisas não significam nada. Por que de repente elas valem? Porque antigamente as pesquisas diziam várias coisas e o Lula foi preso. E aí nenhuma das pesquisas significou bosta nenhuma. Agora, tu não acha muito estranho que todos esses inimigos do PT, revistas, Reinaldo Azevedo, toda essa gente, de repente enxergou, abre aspas, fecha aspas, pseudo-luz, que é o Lula, renasce a esperança, a cosmologia do universo, tudo isso. Tu não acha que estão armando alguma coisa contra o Lula? Tu acha que eles vão entregar a bandeira? Pode ser que sim, porque é internacionalismo, então que diferença faz? Se o presidente do FMI elogia o Lula, tá tudo certo. Porque o complexo aeroespacial já foi destruído. Que diferença faz? A nata, o plano internacional já foi feito. O Lula não oferece nenhum desafio a isso, eu sempre disse isso. Ele é passivo com tudo isso, eu sempre disse isso. Então o Lula nunca foi ameaça nem a estes que o derrubaram. A função era tirar ele do caminho para poder fazer certas coisas que ele não vai recuperar. E se ele recuperar, é andar em círculo. Porque aí o PT é sempre aquele partido que valentemente recupera aquilo que já tinha conquistado e perdeu. Olha que merda, deveria ter protegido quando conquistou e não recuperado de novo. Um erro, deveria aprender com o erro, mas eles não aprendem. E ao mesmo tempo ele coloca o PDT como partido de esquerda. Como é que você viu esse movimento do David Miranda? Qual é a sua leitura disso aí? Olha, eu acho que mais é um oportunismo eleitoral, né? Com a lei vigente atualmente, o PSOL está numa situação muito difícil. Vê que o Freixo saiu do PSOL, né? Foi para o PSB, agora sai o Davi Miranda. Eu acho que é um reposicionamento eleitoral para conseguir se eleger, né? O PSOL não vai conseguir, provavelmente, repetir o desempenho da última eleição, e ele é uma espécie, ele está na rabeira da lista eleitoral, né? Ele não foi eleito, ele era o primeiro suplente do PSOL, ele entrou quando o Jean Willis abandonou, né, o cargo e foi para o estrangeiro. Sim, o Jean Willis que esse pessoal fala aqui na Resistência, quer ver? O mesmo, TV 247 é esquizofrênico. Quer ver? Aqui eles dizem, eu já mostrei, aliás, a resistência. Jean Willis e a resistência. Que resistência? Quando o Bolsonaro subiu o segundo degrau, ele foi embora. Até antes. Antes do Bolsonaro subir o segundo degrau, ele foi embora. Com medo. Lembra do apocalipse, do fascismo? O que houve? Resistência. Que resistência? Cadê ele? Ah, tá por aí. Tá por aí. O pessoal finge que não enxerga, né? A questão do banco, das coisas. Ser o número 1 no tênis não significa nada do ponto de vista sanitário.
O que quer dizer isso? Aqui. Esse é o TV 247. E o acasalamento das pombas, ser um expert em acasalamento das pombas, não tem conexão nenhuma com engenharia hidráulica. E aí? O que quer dizer isso? Coisas do TV 247. Como é que o cara não vai atacar uma bosta dessa? Quem bateu em Lula perdeu o voto. Eu não creio nisso. Cadê a resistência do Jean Willis aqui? Cadê? Vem cá. Ah, é tanta merda. Olha, vocês têm que ganhar bem pra ficar cuspindo bosta aqui 24 horas por dia. Olha aqui. É o dia inteiro. E te garanto que as linhas de baixo não harmonizam-se com as linhas de cima. Até uma televisão chiada, que não chia mais. Não existe mais TV-lisão, né? Televisão chiada. Tem linhas mais harmoniosas que vocês. Tá? A frequência. Ah, tá por aqui nessa merda. Tu bota uma luva de sanitária, enfia a mão nessa bosta, procura aqui. Eu vi aqui aquela hora. É um horror isso. Quem assiste isso? Eu acho que eles fizeram esse canal para as pessoas assistirem os vídeos deles, porque 3 horas e 400 milhões. Clique não é assistir, assistir com. Clique não é assistir, assistir com o clique. Não é compreensão. E não é assistir tudo, não é compreensão. Cadê? Não tem como começar isso. Então tá por aqui essa bosta. Procure. Aí, ó. Então eu acho que é isso. Agora, é difícil saber se ele é um cirista de ocasião ou se ele já tinha simpatia pelo Ciro, né? Existe cirismo? Por que tu tem que ser posto em blocos ideológicos de seita? Nem todo mundo enxerga o mundo dessa forma. Assim como vários que votam no PT não são lulistas. Assim como vários que votaram no Bolsonaro não são bolsonaristas. Isso é uma linguagem de esquerda. Isso aí não existe. As pessoas transitam nos votos baseado em questões flexíveis. Tá? E me incomodo como esse Leonardo Atucci nunca olha para ele. Parece que ele nunca está prestando atenção, que é um ato de desrespeito. Eu tô falando, imagina tu tá falando com a pessoa, tá olhando pro lado, olhando pra cima, porque tu é autista? Que olha pra minha cara, meu? Pode ser também um processo de cooptação. Aí, por falar nisso, eu quero entrar num tema polêmico. Tudo é visto de maneira maliciosa por essa gente, já notou? Aqui, Rui, eu sei que você tem simpatia por posições político-ideológicas adotadas ou expressadas eventualmente pelo Glenn Greenwald, que é um jornalista respeitado, muito importante, enfim. Ele é respeitado. O Glenn Greenwald, eu estou dizendo isso há 4 anos, é um agente da CIA. Todos os papéis importantes que mudam a história de um país são largados na mão dele. Eu já fiz um vídeo sobre isso antes. Eu vou fazer de novo. É importante esclarecer para as pessoas quem são os agentes. Mas é importante o teu apoio. Tá? O teu apoio é muito importante no canal, assinando por mês. Porque para poder fazer esse serviço, ter tempo para fazer, né? É muito importante. Então, acesse o link na descrição do Apoia-se, se tu pulou no meio desta parte do vídeo. E o Glenn, ele é um agente da CIA. Todos os papéis e documentos importantes vão parar na mão dele. É a CIA. Mas o Glenn, assim como o David Miranda, ele apoia o Ciro Gomes. Hoje ele publicou uma matéria na Carta Capital que o abriga, dizendo que a Lava Jato conspirou contra o Ciro. Né? Sim. Contra o Ciro, contra o Brasil, contra todo mundo. E o Glenn, inclusive, brigou com um jornalista nosso, que é o Brian Mir. Aliás, faço aqui um desagravo ao Brian, sempre defendeu a integridade do Glenn. E o Glenn chamou o Brian Mir de mentiroso, patológico, de forma totalmente injusta. Né? Tem que analisar esse caso porque eu vou julgar se foi justo ou não. Não confio em ninguém, não sou leal, não tem que ter fé nessas pessoas, tem que analisá-las, tem que entender. O Brian só fez uma crítica ao PDT. Eu te pergunto, Rui, assim, e o Glenn tem dito, não, o Ciro tem um projeto de desenvolvimento, aquele papo e tal. Você acha que o Glenn é totalmente independente ou tem uma conexão qualquer com os Estados Unidos, CIA, Estado Profundo? Tem. Está respondida a pergunta.
coisas desse tipo? Ou você acha que ele fala como um jornalista 100% independente? Não existe isso aí. Não existe jornalista 100% independente nesse nível, com as evidências que nós temos nesse contexto de ação desse cara. Ninguém larga papéis importantes e sensíveis que podem mudar a história ou um processo histórico de abordagem de uma questão para um cara independente. E 2 vezes fizeram isso. Primeiro largaram a questão do Snowden para esse cara aqui. Depois largaram para a Lava Jato. Não se faz isso, ninguém faz isso. Olha, pelo que eu vi, né? Lógico que a gente nunca viu tudo, né? Seria uma presunção meio absurda isso daí. Você frequentemente... Aqui um cara disse no Superchat que o Ciro criticou o teto de gastos quando era um projeto ainda. Aí os outros vão dizer que é só retórica. Bom, vocês também são só retórica? Qual é o critério? É surpreendido com determinadas pessoas. Mas pelo que eu vi até agora, não me parece que ele seja uma pessoa do sistema, não. Ele parece mais ser um jornalista independente. O negócio do Intercept era meio suspeito, mas eu nunca vi como é que se diz? Eu nunca vi na atuação dele essa parcialidade. Inclusive, ele se indispôs com todo mundo pelas posições dele em relação ao Trump, tudo que ele não é trumpista. Né? Claro, ele defende o princípio. Qual a impressão que me dá esse negócio? Me dá a impressão seguinte: esse rapaz fez esse movimento em direção ao PDT e agora eles se veem aí obrigados a se justificar pelo que eles estão fazendo. Essa é a primeira impressão que eu tenho. Porque não me parece... O Davi Miranda, sempre me pareceu mais direitista do que o Glenn Greenwald. Todo mundo é direitista, viu? Como todo mundo é direitista. Pelas posições dele, né? Então, é uma coisa meio complicada. Agora, é óbvio que ele está exagerando, né? Eu vi o ataque ao Brahimi, é absurdo isso daí. É um debate. Eu acho que, inclusive, o absurdo, que não é típico do Glenn Greenwald, eu acho que é porque ele ficou numa situação difícil, né? De justificar aí a mudança do rapaz com o qual ele tem uma relação aí para o PDT, que é um partido direitista. Não, ele poderia, assim, eu acho que ele, bom, cada um faz o que quer, mas ele poderia dizer, não, a posição política dele e tal, ele poderia, inclusive, declarar o voto dele ao Ciro Gomes, mas quando ele parte para o ataque ao Brian, né, e essa questão toda, né, hoje ele trazendo uma matéria da Vaza Jato, vitimizando o Ciro em relação à Lava Jato, que também é uma coisa, a gente começa a pensar, será que vai existir alguma operação? Mas por que quando são os outros fazendo isso, não que não seja o que tu está dizendo, mas por que quando são os outros fazendo isso, é tudo visto de um ponto de vista estratégico malicioso, e quando vocês fazem, é lindo? E aí é só o Lula sendo um hábil político. Por que isso? Tá me entendendo? Essa é a desonestidade dessa gente. Isso é passivo-agressividade, tem que atacar agressivo. Por isso que eles falam tanto do ódio, porque eles dominam a tática passivo-agressiva, e é só o que eles fazem, porque são frouxos. Quando a pessoa é agressiva e desmascara essa merda, eles ficam, ai meu, são ódio, paz e bem. Tá entendendo? Eles são narcisistas, esses caras. Próximo, que passe pelo estado profundo, vamos dizer assim. Levanta a suspeita, né? Agora, você vê, eu vi a explicação dele sobre o Ciro. Na verdade, o que ele mostra com a matéria dele é que o Ciro não estava sendo perseguido. Ele mostra que pessoas dentro da Lava Jato levantaram a vontade de ir atrás do Ciro, pessoas. Mas a Lava Jato nunca tomou a decisão de ir atrás dele. Quer dizer, que levantaram, alguém falou, não, esse não é o nosso alvo. Foda-se isso, porque o Ciro é corrupto de alguma forma. E a Lava Jato fazer alguma coisa contra alguém, porque a Lava Jato é uma operação americana. Eu sou contra a Lava Jato contra todos, mesmo contra os corruptos, porque ela é uma operação externa do Brasil. Ela é uma violação da soberania nacional. Que se foda o que esses idiotas pensam. E se o Lula fosse de fato um nacionalista, ele jamais teria se entregue para um juiz ilegal, provando que o PT é um bando de frouxo que só se importa com o rabo do Lula. Por quê? Lá no Clube dos Metalúrgicos, a militância raivosa do PT se prostrou disposta a morrer pelo Lula.
O Lula poderia ter usado aquilo e desmascarado aquele Vilas Boas, a Rede Globo, todo mundo, mas tudo tomando no cu, criando um escândalo internacional e afiando o dedo na cara dos Estados Unidos e acusando eles de interferência política no Brasil. Era só ter dito isso. Por que ele não disse? Ele disse tanta coisa. Por que ele não diz isso? Porque ele é frouxo, porque ele é comprometido. Tá? Era só ter feito. Quem tem uma militância disposta a morrer por si? Só o Lula tem isso. Tu não pode nem cobrar uma posição mais arriscada de outras pessoas, tanto quanto eu cobro. Mas vamos ser justo com o contingente aqui. Se tu mobilizar a nação e explicar, o brasileiro é bem patriota, ele não entende as coisas direito, mas tu explicar e elevar o patriotismo do brasileiro, coçar esse troço, tu une a direita e a esquerda, tu destrói essa polarização, tu transforma todos num troço só. E diz que o inimigo é os Estados Unidos. Ninguém faz isso nesse país. Ninguém. Então esse é o meu critério, é nacionalismo. Vocês estão todos uns frouxos. O inimigo chama-se Estados Unidos da América, que é o nosso pior inimigo, e os internacionalistas multipolares que convergem-se com os Estados Unidos lá em cima, no topo. Então qualquer dialética internacionalista é inimiga. Porque isso vai dar uma síntese no final. Aí a Bíblia até fala do nova ordem mundial, o governo global. Tu pode ir por qual ângulo temático de abordagem tu quiser. Escatológico, científico, político, qual que tu quer. Agora, essa disserção, essa diferenciação, como se o Lula fosse tão distinto de todos os outros na defesa da nação, é ridículo. Ele falhou na defesa da nação. O que foi dito, o que eles chamam de governo Lula, foi também mostrando o caráter passivo desses caras. Desses jesuítas, que é o quê? Eles navegaram e surfaram na onda internacional do momento. O Lula não ativou nada, o Lula não fez nada, apenas navegou. Pegou minha prancha, vou surfar na onda. Foi o que ele fez. E com ele foi toda a burocracia. Mas o Álvaro foi protegido. Né? E quando eles não protegeram o país do golpe, porque eles não viram nada chegando, levam anos para perceber que uma coisa aconteceu, são uns retardados, como eu tenho mostrado através dos anos aqui, são uns idiotas. Estou cobrando a defesa nacional há anos aqui, nada. Esses caras são uns imbecil. Depois que acontece, eles vêm com análise de merda ainda. Aí não adianta, meu. Na guerra tem que ver antes, senão tu morre. Agora, se fosse vocês morrendo por vocês mesmos, caguei. Mas vocês matam o Brasil com essa abstinência e abnegação aí. Isso é o que ele mostrou o contrário do que ele queria mostrar. Não que o Ciro era perseguido, mas que ele era... Eu não vi nada disso aí. Nada disso aí. Não, protegido pressupõe que tem algo contra ele. O que vocês não evidenciam que tem. Agora, o Lula que tem, você diz que não existe, que tem, mas não existiu, e que se existiu é falso. Ah, para! E mesmo que fosse verdade, como eu digo, eu venho de cima e digo, não interessa. Qualquer coisa que saia da boca da Lava Jato, todos os membros da Lava Jato têm que ser postos no muro e executados. Seus corpos têm que ser entregues dentro da embaixada americana. Com a bandeira americana cravada no cu desses caras. Made in USA. O único produto que os Estados Unidos produzem é isso, porque o resto é feito na China. A ironia, né? A única coisa que os americanos exportam é golpe. Enfim, estranho ele estar tendo esse tipo de exposição no ano eleitoral brasileiro. É para ficar de olho, né? Porque a conspiração contra o PT é muito grande. Pobrezinho do PT. O PT é um partido, coitados, são vítimas. Eles sempre vêm com essa narrativa. Ao mesmo tempo que o PT é o partido mais forte do mundo, a direita também faz isso. Em relação a Cuba. Ao mesmo tempo que o PT é o partido mais forte do Brasil, ele é vítima. Ele não pode ser as duas coisas. Porque isso é uma questão de balança, certo? Dentro do contexto que eles explicam. Tu pode ser uma pessoa forte e ser atacada? Pode. Mas no sentido de força que eles colocam, não cabe essa proporção. Cuba é uma ameaça. Mas olha só o socialismo, como ele tá. Cuba está caindo aos pedaços por causa do comunismo. Não, se Cuba está caindo aos pedaços por causa do comunismo, então não é uma ameaça. Ah, mas é uma ameaça ideológica. Bom, então o fato de Cuba estar caindo aos pedaços não é um argumento contra a ameaça ideológica? Sim, a favor do teu argumento. Quer dizer, é um contrassenso que eles falam. Se Cuba é uma ameaça ideológica, que diferença faz se eles estão caindo aos pedaços ou não? Porque tu usa esse argumento? Porque a ideologia levará a cair aos pedaços. Porque esses comunistas são os idiotas? Não faz sentido isso aí. Então não use esse argumento. Se eles são os idiotas, que diferença faz que argumento usa? Ou nem argumenta com eles se eles são idiotas. Não é irônico? É tudo besteira e contradição. É a mesma coisa aqui.
Claro, e pode ser aquela coisa dizendo, olha, plantar divisão na esquerda, plantar uma, né, dizendo, olha, existe uma outra alternativa de esquerda. Então, mas tudo que o PCO faz é plantar divisão na esquerda. Não existe um partido de esquerda que o PCO... Tu quer ver uma coisa? Que tal o PCO plantando divisão na esquerda? Nova esquerda está do lado do aparato repressivo. Mais uma censura dos identitários. Esquerda. A esquerda de que Alckmin gosta. A esquerda de que Alckmin gosta. Quem apoia Ciro Gomes merece elogios? Armadilha contra a esquerda. É o dinheiro quem manda. Relação de força, questão geopolítica. Olha o contrassenso aqui. Ó. O Lula é anti-imperialista. Lula fala sobre a possível aliança com Alckmin. O que está por trás? O apoio de Glenn Greenwald a Ciro Gomes. Depois não tem que vir aqui. Político do nacionalismo burguês. Brizola e o nacionalismo burguês. Aqui eles chineiam o Brizola. Ó. Lá no TV 247, ele diz que o Brizola é um verdadeiro cara de esquerda, que o Ciro tomou ele. Então aqui eles concordam com o Ciro. Que o Ciro é um burguês nacionalista de direita. Então quando eles chamam o Leonel Brizola de nacionalista burguês, eles estão chamando o Ciro de nacionalista burguês. Só que lá no TV 247, ser um nacionalista burguês, só o Ciro é. E que o verdadeiro PDT do Brizola sumiu. Mas aqui eles dizem quem é o verdadeiro PDT do Brizola que eles pensam. São os hipócritas, né? É um joguinho esses caras. É um jogo. Contra Lula a favor do Abutre. Abutre é o Ciro. Esse é o código que o PCO cria essas chaves, sabe? Ele é Abutre. O Ciro é um Abutre. Demagogia genocida. Voz da música brasileira. Igual o TV 247. Isso aqui é um PT de lado. Pratos cheio para a esquerda punitiva. Isso aqui eles fingindo que são contra eles mesmos. Quem é que está fazendo divisão na esquerda? Olha aqui, ó. É vocês mesmos. O jogo surge da esquerda pequeno burguesa. O histórico surge zambado. E se encarnar nesse DSM. Que é tão merda quanto eles. Olha aqui, ó. Vacina é mercadoria. Inviável. Tá vendo? Eles fizeram uma associação entre o Etchegoin e o Boulos. Tá? E o DCM. Participar ou não participar de canais de direita? DCM e imprensa golpista estão no mesmo pacote. DCM. Quem é que está fazendo divisão na esquerda? Viu? Direito individual versus direito coletivo. Existe diferença? Não, existe direito. Se tu é um indivíduo tu não é um indivíduo alienígena, tu é um indivíduo dentro de um coletivo. Então, essa distinção é retórica. O direito coletivo é protegido pela nação. E a nação tem uma Constituição que promove direitos individuais. Olha, burrice essa discussão. A nação é a amalgamação dos direitos representados na Constituição, no Exército. Mas por que vocês estão discutindo isso se nós não temos nem pátria? Primeiro tem que ter um país, depois a gente discute essas coisas. Nós precisamos de 1776 aqui. 776 will commence again. Aí, ó. Vamos com esses hipócritas de novo. É aquela coisa, entre aspas, vamos imaginar, é o Lula honesto, ele vai fazer o programa de desenvolvimento do Lula, mas ele é honesto, ele não está na Lava Jato, coisas desse tipo, talvez, não? Bom, a carta Que programa de desenvolvimento que o Lula tem? tal também próximo do Ciro também, né? Ele também escreve lá. Então, Daí? então pode ser um plano C, um plano D, um plano E dos condutores desse processo de destruição do Brasil. Pode ser que... Claro. E conversar com Macron é construção de uma soberania. Macron foi o cara que ameaçou tomar a Amazonas. Olha só. E é com esse que o Lula vai conversar.
o deputado aí tenha sido cooptado e ele entra de gaiato, ou os dois estão dentro de um plano. Eu acho assim, a coisa fica aberta para a especulação, né? Fica aberta. O Júlio Beraldi fala, Rui, não seja inocente, Glenn está armando uma conspiração próxima às eleições junto com o Ciro, e Mari Segar está dizendo, se não fosse Glenn, o Brasil ainda estaria babando o ovo no marreco, né? Então tem Faz parte de um processo de engenharia social, isso aí. muita coisa acontecendo no Brasil, não vai ser fácil esse processo eleitoral. Agora, Rui, olha só. Aí diz aqui no superchat, divisão na esquerda está plantada há muito. Eu vou falando no vídeo do cara que mais divide a esquerda, que é o PCO. Seja lá que divisão isso significa. O que significa essa divisão? O Ciro, ele queria uma aliança com a Marina Silva da Rede de Sustentabilidade. Hoje foi feito um anúncio de que o Randolph, que é da Rede, vai participar. Que putaria esse troço. Quem aguenta uma merda dessa? Por isso é importante ter o apoio no canal aí pra o cara aguentar fazer isso aqui. Eu preciso do incentivo aí, tá? Por cara ter tempo. É um trabalho de análise constante. Porque esses caras mentem 24 horas por dia, eles fazem uma confusão, eles misturam, são hipócritas. E a verdade precisa ser sanatizada. Aliás, a verdade não precisa ser defendida. Mas quando ela é uma forma de ensino para aqueles que nunca a viram ou nem sabem onde é que se encontra a situação, é importante. E tem outras análises no canal. O canal produz outro tipo de conteúdo também. Assine aí, o link está na descrição. O link está na descrição no Apoia-se. Da campanha do Lula, ou seja, o Lula está asfixiando, né, todas as alternativas a ele. Então, por exemplo, o Alckmin está vindo, o PSB... Ele é bom, viu? Ó. O Lula, aquilo que eu falei, o Lula é glorioso quando ele faz toda a putice eleitoreira que tem que ser feita. O Lula aproximando-se do Alckmin é lindo. O Ciro sendo apoiado pelo Glenn é uma trama. Você tá me entendendo a hipocrisia desses caras? É um peso duas medidas. Agora tu vai lá no canal do PCO, lá eles mostram o que eles pensam. É uma hipocrisia, mas aqui eles suspendem a crítica. Eu já expliquei porquê, mas eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Por que o PCO apoia o PT? Vai acabar vindo e vai aceitar a candidatura do Fernando Haddad. São reciclar esse cara que estava aí em jornal dizendo que, como o Dória, disputando quem era mais amigo da polícia de São Paulo, daquela bosta do Rota. O Haddad estava lá, disputando com o Dória. O Dória destruiu nossa polícia. Vem com esse papo de segurança pública num país que não tem nação. Rede, né, pode estar vindo também. O próprio PSOL pode vir para aliança com o Lula. Você dizia, não, até agora não tem ninguém aliado com o Lula, mas o Lula está construindo as alianças dele pacientemente. Pode ser que ele não consiga nada, mas ele está se movimentando, né, Rui? Você conhece os movimentos aí do Lula há muito mais tempo. Claramente ele está costurando e construindo suas alianças. Diga lá. Não há dúvida. Ele está se movimentando bastante e o Lula é uma pessoa que ele nesse âmbito, né, de negociação e tudo mais, ele fica como um peixe dentro d'água, né? Não há dúvida nenhuma. Mas até agora também é só conversa, né? Eu não vi nenhum acordo estabelecido. O PSB não mudou de posição, está confuso. Aí fulano fala uma coisa, outro fala outra, mas é só conversa. Até o momento, o PT não tem nenhum aliado para as eleições. E que eu saiba, só duas organizações, agora são duas, né? Adotaram oficialmente o apoio ao Lula. Nós e o MST. O do MST é uma boa notícia, muito boa, eu acho. É muito bom que eles tenham se posicionado imediatamente. Eu acho que seria importante que as organizações populares se posicionassem imediatamente, porque a eleição ela teria que ser uma grande campanha nacional, uma grande campanha política. Eu acho que a CUT já deveria ter convocado aí uma plenária, um congresso nacional para apoiar o Lula e outras organizações também. E eu acho que a esquerda, que não se define em apoiar o Lula, num certo sentido está sabotando a iniciativa, porque já passou do tempo de se declarar. Até o ano passado era assim, o Brasil está na beira do abismo, na mão do fascismo, o mundo vai acabar, está horrível, etc, etc, etc. Aí o Lula desponta em primeiro lugar na pesquisa, que seria assim, o fim do fascismo seria o Lula. Só que aí ninguém apoia, é uma coisa muito estranha.
É muito estranho, né? Então quer dizer o seguinte, a união contra esse fascismo não existe, da boca para fora. Não existe, porque, veja bem, qual é o motivo para não apoiar o Lula? Eu te dou uma lista de motivos para não apoiar o Lula. Lula é um representante do internacionalismo multipolar. Lula falhou em defender a pátria contra os golpes de Estado. Lula nunca se aproximou das forças de segurança nacional e as unificou numa nação de fato. Lula não se importa com questões concretas, como indústria nacional, como de fato firmar defesa. Não adianta enfiar a mão naquele petróleo preto, levantar para cima e não botar 2 guardas para defender. A primeira coisa que os Estados Unidos fez quando chegou no Afeganistão foi proteger os campos de papoula e os campos de petróleo. Primeira coisa, se for lá procurar fotos aí, tu vai encontrar os marines americanos, fuzileiros, protegendo os campos de papoula. Ópio, heroína, que é droga para primeiro mundo, porque aqui não tem, aqui tu fuma crack. Não tem campo de crack. Tá? Me mostra onde é que está a plantação. Tem aquela propaganda idiota que tinha do Guaraná Antártica. E me mostra onde está a plantação da Coca-Cola. Que se foda isso. Como se o teu Guaraná fosse mais saudável que a Coca-Cola. Querendo dizer que o Guaraná Antártica era feito em Guaraná. Cadê? Como se o crack fosse mais saudável que menos saudável ou mais. Como se a heroína fosse mais saudável que o crack. Então me mostra onde está a tua plantação de crack. Vamos, que a heroína é mais saudável que isso? Tem uma divergência com ele? Tudo bem. Qual é o problema? Você não precisa também. Não é um casamento, você entendeu? Assista esse vídeo, distribua para os seus amigos, porque quanto mais views tiverem, eu vou poder fazer um superchat aqui. Senão tem que ter uma certa visualização pelo YouTube para ter superchat. Não é uma. Você não está entrando numa igreja, você não está virando um bar. E o argumento assim, o Lula já foi. Né? Isso é um argumento muito infantil, né, Rui? Infantil. Ele já foi, agora é a minha vez. Como assim agora é a minha vez? Ele está em primeiro lugar, né? Aí tem, por exemplo, a movimentação do PSOL em São Paulo lançar candidato, quando todo mundo sabe que o Haddad, essa é a maior oportunidade que o PT já teve de ganhar a eleição em São Paulo, em toda a história. O PT nunca ganhou, nunca esteve perto mesmo de ganhar o governo estadual. Agora é uma coisa que o Lula falou, né? A maior oportunidade, o Lula está certo. Eu não vou votar no Haddad nem nada, né? Mas analisando o quadro político, a movimentação... O Rui joga esse jogo duplo, né? Eu não vou votar no Haddad, mas o Haddad é lindo. Incrível. Porque não seria, digamos assim, se você é de uma esquerda institucional, a vitória do Haddad não seria uma vantagem para você? Né? Quer dizer que vocês não são uma esquerda institucional. O que vocês são, então? Por definição, vocês estão... Existe uma opção de não ser institucional? Porque se vocês não fazem nada contra a instituição, que seria terrorismo, né? O golpe de Estado é um ataque à instituição. A direita é anti-institucional. Vocês não são anti-institucional. Vocês são retoricamente anti-institucional. Mas em termos concretos vocês não são. E a direita é o contrário. A direita é retoricamente pró-instituição, mas concretamente anti-instituição. E a esquerda, as outras esquerdas são todas institucionais, inclusive vocês. Até porque é um avanço, né? Ainda que seja um avanço moderado, seria um avanço. Né? Você está dizendo esquerda institucional, a esquerda que está no campo da disputa eleitoral. Não, o Rui não está no campo da disputa eleitoral porque eles não ganham nada. Porque o brasileiro não gosta de comunismo, ponto. Não é só por causa de dinheiro. Pedro. Só uma coisinha, de repente a esquerda toda ficou pudica. Não, Lula não sei, né? O pessoal já apoiou cobras e lagartos, aí já fez de... tem nego dentro do pessoal aí que apoiou o golpe, apoiou a Lava Jato. Sim. Se for essa discussão, sim, mas não é essa discussão. Discussão em relação ao Ciro, né? Tem que largar a mão desses pruridos, esses falsos pruridos aí, como se a pessoa fosse de uma castidade política total, teria que apoiar o Lula. Não apoia o Lula, na minha opinião, tem segundas intenções. Mas eu acho que vai acabar apoiando, viu, Rui? Acho que essa é a tendência, talvez um apoio... E quem disse que essa gente toda tem validade? Interessante que quando essa gente apoia o Bolsonaro, eles não prestam. Quando eles apoiam o Lula é lindo, parabéns, quer dizer...
É só o Lula o critério. O Lula é o standard dessa gente. É só o que importa. É um peso, duas medidas. Então essa gente é um bando hipócrita. E quem disse que o povo se pauta nisso para apoiar o Lula? Quem disse que isso se converte em apoio popular? Você subestima o poder difamatório da narrativa da corrupção. Essa narrativa pegou, cara. Mesmo sendo uma farsa. E quem diz também que o povo dá a mínima se o cara é corrupto ou não? Essas mensagens do coeficiente mental popular de vocês são falhas. Tente fazer suas próprias pesquisas e eu faço as minhas. Apoie o canal para que esse tipo de análise possa continuar, para que possa se ter tempo para isso. Link do Apoia-se na descrição. Né? Eu acho que essa é a linha que vem pela frente. O Rodrigo Pedro dizendo assim: a aliança Ciro-Marina é a união do nada com coisa nenhuma, puro desespero do Coronel. Carlos Chinoco está no... Coronel que é a expressão do MBL. Apoiando, agradeço muito. Idiota, aliás, né? E o Roberto, o Ninguém Solta a Mão de Ninguém foi uma das melhores farsas criadas no interior da esquerda. Uma baita ciranda, né? Rui, vamos lá, a gente está caminhando. Ok. Então essa foi a análise da relação desse primeiro episódio, que virão próximos, provavelmente, da relação do TV 247, o Rui inserido nesse contexto de ataque ao Ciro Gomes. Esse é o panorama disso, para te não ser puxado por essa gente com mentiras e propagandas. Tá? Entendam isso. Que Deus proteja a todos, que Deus abençoe a todos.